Dentro do nosso curso, dentro aqui do nosso estudo, do que nós estamos estudando, é necessário que nós entendamos um pouco sobre os procedimentos gerais de auditoria contábil. Isso porque, dentro da apostila que tu encontra diretamente dentro desse curso, está lá detalhado todos os procedimentos essenciais para uma auditoria contábil bem feita. Isso por quê? Porque a auditoria contábil, ela exige, o que é o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, assim como também os conselhos regionais, o próprio Banco Central do Brasil, demais organizações que regulam e regulamentam o trabalho tanto do auditor fiscal, do auditor contábil, do profissional de auditoria. Eles exigem certos procedimentos padrões que é regulamentado por lei. E esses procedimentos eles estão detalhados especificamente seguindo a ordem da legislação brasileira lá dentro da apostila. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu algo ou você quer saber um pouco mais, vá direto na apostila que tu vai achar todos os detalhes acerca ali dos procedimentos gerais de auditoria contábil. Mas aqui eu vou fazer um apanhado geral, aqui eu vou fazer um resumo até para poder não ficar muito maçante essa aula, para que você possa realmente entender o porquê que é interessante eu fazer procedimentos, seguir os procedimentos. Quando a gente faz auditoria, quando a gente está na prática da auditoria, lá dentro da empresa, dentro das organizações, nós nos deparamos com algumas dificuldades de trabalhar. A primeira dificuldade é lidar com as pessoas que estão sendo auditadas. Imagine que nem sempre você está fazendo auditoria, talvez na sua organização, ou você não esteja recebendo uma auditoria, mas você está prestando um serviço de auditoria para uma outra empresa. E geralmente, se a gente for analisar, alguns processos de auditoria podem incluir, muitas das vezes, as empresas estarem sendo autuadas pelo governo, sendo autuadas pela legislação, tendo que passar por processo de auditoria para verificar se elas cometeram crimes fiscais contra o leão, contra o governo brasileiro, ou às vezes é aquela questão de ter que fazer uma auditoria por conta que elas faturam muito. Empresas que faturam muito, como você já viu nas aulas anteriores, elas são obrigadas a realizar auditorias anuais para se verificar e garantir para os acionistas a sua plena produtividade, os seus resultados e a qualidade dos números. Então, às vezes, tu está fazendo auditoria e o papel do auditor, por muito que seja para contribuir e para melhorar os processos e para fazer com que as pessoas realmente aumentem, as empresas aumentem os resultados, ele é um papel visto por muitos empresários e por muitos profissionais como um papel ruim. Então, dessa forma, a gente tem esse entrave que quando a gente vai para dentro das organizações, quando a gente vai para dentro das empresas, muitas das vezes nós acabamos sendo travados pelas pessoas, travados por quem a gente está auditando. Então, seguir procedimentos, seguir um processo padrão é benéfico porque nos garante maior confiabilidade no nosso trabalho e também vai garantir um melhor resultado final sem tantos atritos, beleza? O papel do contador, quando a gente fala, o contador ele vai auditar, geralmente o auditor vai auditar seguindo testes de observação, observação ou observância, por assim dizer, ou ele vai chegar e utilizar testes substantivos. O que é teste de observação? Ele vai observar como que está sendo feito, como que as pessoas estão fazendo as atividades, os processos, determinados processos que foram detalhados ali que a empresa tem que fazer, ele vai estar observando, então ele não participa do que está sendo feito, ele simplesmente analisa e olha e observa o que está sendo feito. E nós temos os testes substantivos, onde ele determina padrões que devem ser seguidos e ele analisa se está sendo seguidos os padrões ou não. Por exemplo, no teste de observação, ele não vai verificar se a pessoa está seguindo o padrão normativo de A ou B, ele simplesmente vai observar como está sendo feito. Logo depois ele aplica o teste substantivo, que é analisar o que foi feito versus o que a lei está regulamentando, o que a lei diz que deve ser realizado para que ele possa fazer aquilo lá. Esses dois testes são os testes principais, os testes que estão normatizados dentro da legislação brasileira, seguindo os procedimentos gerais de auditoria contábil, beleza? Então a gente tem esses testes, então primeiro é feito um teste de observação, para depois ser feito um teste substantivo. E aí nós seguimos os procedimentos. Qual que é o primeiro procedimento padrão para a auditoria contábil? O primeiro procedimento é a contagem física. Um dos primeiros procedimentos que podem ser feitos, ou o chamado inventário. Tá? Porque toda empresa ela tem coisas físicas. Ela pode ser uma empresa prestadora de serviço,
mas ela vai ter ali, né, sua mesa, suas cadeiras, seus móveis, que isso tem que ser auditado, eu tenho que ver isso, está dentro do inventário. Eu tenho que ver se a empresa declarou certinho esses móveis, se ela estabeleceu certinho todo esse equipamento de trabalho, todas as ferramentas de trabalho. Ah, mas a empresa também ela tem produtos, ela é uma indústria, ela produz, também tem que ser feita uma contagem física, um inventário de tudo aquilo que está disposto no estoque, para que eu possa realmente conferir e ver se realmente está de acordo com o que a empresa declarou que possui. Imagine que de repente a empresa declara lá nas contas que possui 10 computadores e tu vai contar, tem 15 computadores dentro da empresa. Então, tem alguma divergência aqui, pode ser algum erro que foi Peço ocasionado. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no E site. pode ser algum erro que foi ocasionado, ou pode ser realmente ali alguma fraude que deve estar sendo realizada dentro daquela empresa. Então, dessa forma, eu tenho que estar disponível para identificar e tentar resolver isso aí. Dessa forma, primeiro fazendo a contagem física ou o inventário. Eu tenho a confirmação de terceiros. Um outro procedimento geral de auditoria é a confirmação de terceiros. O que seria a confirmação de terceiros? Então, por exemplo, eu vi um erro, eu vi algum problema, eu vi alguma coisa que eu preciso entender, eu vou perguntar para uma terceira pessoa, um funcionário que trabalha na empresa, eu vou perguntar, olha, esse procedimento ele é feito assim, 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 o cara vai confirmar se sim ou se não, ou esse estoque, ele tem 100 peças, é 100 peças mesmo que tem, nossa, mas aqui está dizendo que tem 10 computadores, mas eu contei 15, são 15 mesmo? Ou eu nem falo que tem 10, eu falo, olha, eu contei 15 computadores, são 15 computadores? A pessoa vai confirmar, eu tenho ali uma confirmação de terceiros que eu vejo que a pessoa está me ajudando, ou pode ser um outro funcionário, meu colega, que está também fazendo a parte da auditoria. Eu tenho a conferência de cálculos, é um outro procedimento da auditoria contábil, é eu calcular e verificar se o cálculo feito pela empresa, pelos colaboradores da empresa, eles estão sendo realizados da maneira correta, né? Se eles estão ali com todos os cálculos em dia, tudo bonitinho, de acordo com o que é estabelecido perante a legislação, né? Então eu vou conferir cálculo por cálculo, eu vou conferir tudo exatamente da maneira como deve ser feito, beleza? Outro procedimento é a inspeção de documentos, tá? Onde eu vou analisar se os documentos eles estão sendo mantidos e guardados do jeito correto. Tanto quando eu vou fazer a inspeção de documentos, eu posso analisar se os documentos eles estão sendo guardados e armazenados da maneira correta, ou se eles são os documentos corretos que a legislação obriga que a empresa deve estar utilizando. Isso vai muito para documentos de registro de imóveis, registros patrimoniais, registro de cálculos, registro de funcionários, registro de bens, né, em ferramentas, maquinários e tudo mais. Porque das vezes esses documentos eles são padrões estabelecidos pelo governo e ele tem que ser seguido, e o padrão desses documentos eles não podem ser trocados. E outro ponto é como que eles são armazenados. Eles têm que ser armazenados em um certo padrão, dentro de caixas arquivos, dentro de pastas, durante certo período. Por exemplo, se a gente fosse analisar documentos contábeis legados à parte pessoal, de departamento pessoal, né, pessoas, a questão trabalhista, os documentos de pessoas devem ser mantidos por no mínimo 5 anos, arquivados fisicamente em local de fácil acesso, e depois eles têm que ser levados, podem ser levados para um depósito, mas eles só podem ser descartados a partir de 10 anos
de armazenamento. Então, vê que dependendo do tamanho da empresa, tem um grande volume de documentos, porque é obrigado por lei, e quando eu vou auditar, eu vou inspecionar os documentos, eu tenho que verificar se isso também está correto. Um outro procedimento é a observação, como eu já falei, onde a gente tem o teste de observação, onde eu vou analisar como que estão sendo feitas e colocadas coisas, como as coisas acontecem dentro da minha empresa, como que as coisas acontecem dentro da empresa que eu estou auditando, para que eu verifique se realmente está sendo feito do jeito certo. Como, por exemplo, a armazenagem dos documentos. Às vezes eu não preciso ir lá conferir se os documentos estão sendo armazenados, eu posso observar e ver se estão sendo guardados. Se estão sendo guardados, eu vou lá ver, mas, poxa, não tá. A pessoa pegou os documentos e não guardou, jogou fora, ou fez alguma outra coisa. Eu peguei isso na observação. Um outro procedimento geral de auditoria contábil é o procedimento de reexecução. O que é o reexecução? Muitas das vezes, acaba-se que a gente entra num processo onde eu preciso reexecutar aquilo para verificar se está sendo feito do jeito certo ou não. Por exemplo, isso acontece muito em cálculo. Eu vi, peraí, esse número aqui talvez não seja isso, porque pelo que eu entendo do cálculo, talvez esteja errado. Mas eu só vou ter certeza se esse cálculo está errado ou não se eu reexecutar ele. Se eu calcular novamente aquela folha, se eu fazer um cálculo. Então, eu tenho muito isso. Dentro da auditoria contábil, eu tenho que muitas vezes reexecutar os cálculos, reexecutar os documentos e tudo mais para entender e fazer o cálculo do jeito certo, do jeito que o governo exige, do jeito que a norma exige, para ver se realmente há problemas ou não, ou se é simplesmente ali uma falha, às vezes uma falha no preenchimento de no valor de algum papel que pode estar influenciando ali a questão do cálculo. E por último, a indagação. O último procedimento geral de auditoria contábil, no caso são 7, o sétimo e último procedimento geral de auditoria contábil, isso estabelecido em normas, em legislação pelo CFC, né, o Conselho Federal de Contabilidade, é a indagação, que é realmente eu perguntar para as pessoas como que é feito, né? Eu tenho um procedimento onde eu posso estar perguntando, onde eu posso estar indagando as pessoas de procedimentos, como é feito o cálculo, para investigar se a pessoa tem um conhecimento técnico suficiente para estar atuando naquela posição, como, né, analista, como contador e tudo mais, também para verificar se talvez há erros já presentes ali na fase de conversação, que já vão fazer com que quando eu for fazer uma expensão ou fazer uma conferência, eu já tenha pressupostos de que há sim erros que possam estar sendo cometidos ali, há falhas e tudo mais. Dessa forma eu consigo ter aí uma maior vantagem dentro do meu procedimento, perante a auditoria que eu estou realizando. Beleza? Espero que tu tenha entendido um pouquinho dos procedimentos gerais. Se tu ficou com dúvida ou quer saber mais, tem na apostila, pode consultar a apostila, tá lá bem detalhado, questão dos procedimentos gerais. Te vejo na próxima aula, então, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!